Boa noite, pessoal, meninas e meninos hoje, né? Hoje nós vamos dar início às nossas afecções do sistema digestório. E a primeira doença que eu vou apresentar para vocês vai ser cirrose hepática. Vou aumentar um pouquinho a tela. Então, cirrose hepática. Vamos lá. Para a gente entender cirrose hepática, aliás, qualquer doença, a gente tem que entender um pouco da anatomia e da fisiologia, né? Como funciona o organismo. A partir do momento que a gente sabe o funcionamento, a gente sabe que sintomas que ocorrem, como pode ser tratado. Então, é tão importante saber fisiologia. Então, nós sabemos, se você já está na anatomia, que o fígado, ele está no quadrante superior direito, né? Logo acima do diafragma. A gente fala que ele está no hipocôndrio, tá? O lado que chama hipocôndrio. Por isso que é importante saber cirrose, hepatite, por exemplo, quando sente dor nessa região aqui abaixo da costela, né, ou em cima da costela, é o hipocôndrio, pode ser alguma coisa relacionada ao fígado. Então, o fígado é um órgão aí, ó, que está localizado nesse quadrante. Aqui nós temos uma figura do fígado, né, ele também é dividido por lobos, assim como o pulmão. Na parte do lado de baixo, nós temos aqui, ó, a vesícula biliar. Aqui nós temos a veia cava e a divisão dos lobos aqui. Para a gente entender cirrose, eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. É importante que a gente saiba as funções do fígado. A partir do momento que a gente sabe todo o funcionamento do fígado, a gente vai entender por que a cirrose tem determinados sintomas. Então, vamos começar. A primeira função do fígado, entre muitas, né? O fígado é um órgão que ele faz a desintoxicação no organismo. Eu acho engraçado hoje em dia que a pessoa fala assim, vamos tomar um suco desintoxicante, vamos desintoxicar. E o fígado faz isso como função dele já. A função dele é realmente fazer essas trocas aí, essa desintoxicação. A gente não precisa de nada externo para ajudar nisso. Então, metabolismo de carboidrato. O que acontece, então? O fígado, ele tem capacidade de armazenar glicose, né, sob a forma de glicogênio. Esse glicogênio, ele vai ficar disposto do organismo e ser utilizado quando necessário. Por exemplo, se eu passo muito tempo sem me alimentar, no primeiro momento eu estou com muita fome. Comece a notar isso, estou com muita fome. Vai passando um tempo, eu começando, vai me dando uma sensação de saciedade. Por que acontece isso? Porque o fígado, ele começa a liberar no organismo o glicogênio. E ele dá uma sensação de saciedade. Outra coisa que acontece, outra função, é o metabolismo de proteínas. Então, o fígado sintetiza e exporta para o plasma várias proteínas. Então, ele faz a síntese de albumina, globulina, lipoproteína, fibrinogênio e outras proteínas. Cada uma dessas proteínas aí tem uma função específica. Por exemplo, a albumina. A albumina, ela é responsável pela osmose, né? A propriedade de entrar dentro das células e servir de transporte para outras substâncias, por exemplo. Então, a albumina, ela é responsável pelo transporte de alguns hormônios, algumas drogas. Então, se não funciona adequadamente, nós temos aí um primeiro sintoma, no caso da cirrose, causado pelo esse mau funcionamento do fígado. As globulinas fazem parte dos sistemas de coagulação sanguínea, ou seja, se eu não tenho um fígado funcionante adequadamente, eu não tenho uma síntese de globulina, automaticamente eu tenho um erro lá no meu processo de coagulação sanguínea. As lipoproteínas, as proteínas lipídicas, colesterol, triglicérides, né, que o fígado, ele faz essa função, essa síntese das gorduras.
Pensando nisso, um fígado não funcionante, o metabolismo de gorduras, colesterol e triglicéridos também não vai ter a mesma eficácia. Fibrinogênio, junto com a globulina, faz parte do sistema de coagulação sanguínea. E outras proteínas. Ainda nas funções do fígado, metabolismo de lipídio, né? Então, os lipídios são removidos pelos hepatócitos, que são as células hepáticas, e convertem o colesterol em ácidos biliares e excretam através da bile. Então, todo o excesso que eu tenho no organismo de gorduras, o fígado transforma em ácido biliares e através da vesícula biliar ele é excretado. O organismo é maravilhoso, gente. O organismo, ele faz homeostase, ele faz autorregulação. Então, quando alguma coisa não está bem, ele mesmo se autorregula. A excreção dos sais biliares, então, transformou o colesterol em sais biliares, né? Tem uma concentração dessa bile na vesícula biliar. E aí, esse ácido biliar em excesso vai formar cálculos biliares. Então, se eu sou uma pessoa que como muita gordura, possivelmente eu vou ter cálculo biliar. Cálculo biliar vem de vesícula, eu vou ter cálculo na vesícula. A excreção de hormônios. Uma das funções muito importantes do fígado, então, né? Que é transformar os hormônios, a degradação dos hormônios, testosterona, progesterona. Não tenho fígado funcionante, possivelmente eu vou ter algumas alterações que vocês vão ver mais adiante. Pigmentos biliares. Então, a bilirrubina é o produto de degradação da hemoglobina, né? Então, a hemoglobina, ela passa por um processo e ela é eliminada. Ela é conjugada para ser eliminada. O que é conjugada para ser eliminada? Ela é transformada e é excretada. Quando o fígado não funciona bem, esse é um dos principais sintomas das doenças hepáticas, cirrose e hepatite. Quando o fígado não funciona bem, eu não tenho a transformação, então, do M da hemoglobina, né? A hemoglobina não é transformada em bilirrubina. E a bilirrubina, como ela não é eliminada, ela fica na pele. Vocês sabem que cor tem a bilirrubina? Vocês sabem que cor tem a bilirrubina? Amarelo? Amarela, exatamente. Então, amarela. Se ela não é eliminada, ela fica na pele. Então, o principal sintoma que eu disse das doenças hepáticas é a icterícia, que é o amarelo na pele. Vou escrever aqui no chat, ó. Icterícia. É uma operação comum, então. Então, você já sabe, então, que a icterícia, ela é resultado, então, né, da falta da conjugação da bilirrubina. E agora nós vamos, então, para a doença em si, né, cirrose hepática. A cirrose hepática é uma doença crônica, né, ela vem evoluindo, né, ela caracteriza pela distribuição difusa e regeneração fibrótica das células hepáticas. O que é que acontece aqui? Vou voltar aqui na foto. Então, nós temos um fígado que ele tem a capacidade de regeneração, gente. Então, se eu tiro um pedaço do meu fígado, com o tempo, o próprio organismo produz outro pedaço, ele se regenera. É um dos órgãos com maior capacidade de regeneração que nós temos. Só que no caso da cirrose, nós temos um fígado aí doente, né? Nós temos um fígado doente. Vou passar ali, peraí, só um minutinho. Nós temos um fígado aí que tem destruição das células hepáticas com regeneração fibrótica. O que acontece aqui então? Ó? O fígado, aqui o fígado normal, se regenerou. No caso da cirrose, ele se regenera, vamos supor essa parte aqui, só que fibrosado. O que é fibrosado? Endurecido. Ele regenera doente. Essa parte não funciona. Então, ele não é uma regeneração sadia, é uma fibrose. É como se fosse uma necrose. É endurecido.
Então, à medida que o tecido necrótico é substituído pelo fibrótico, a estrutura do fígado, ela é afetada. Então, compromete o fluxo de sangue, que a gente tem no fígado, o sistema porta. Então, ele é comprometido, também resulta em insuficiência hepática e hipertensão porta. Hipertensão porta é uma congestão, assim como acontece na insuficiência cardíaca, ela acontece no fígado. Então, nós temos alguns tipos de cirrose. A mais comum é a alcoólica, né? Aquelas pessoas, então, que ingerem álcool por um grande período de tempo. Não é o alcoolismo, bebi final de semana, fiquei com cirrose. Pode acontecer também, pode acontecer. Mas o mais comum que seja a longo prazo. Então, a pessoa bebe, o álcool ele vai causando uma destruição das células hepáticas, o fígado, ele fica pesado, amarelado e mole. Então, olha aqui, esse fígado aqui, ó. Vamos colocar ele maior. Esse aqui, a gente vê que tem esses espaços ocos aqui. Ele fica parecendo uma esponja. Isso não é normal. No segundo caso, olha só, ele aumentou de tamanho também. Aumentou. Ele se regenerou fibrótico. Ele passa a não funcionar. Então, essa parte, esse fígado aqui, ó, esse amarelo aí, não funciona mais adequadamente. Ele não exerce todas aquelas funções que o fígado tem que exercer. Então, ele não faz a síntese de proteínas, ele não faz a síntese de hormônios, ele não faz a síntese de gorduras, imagina, não faz a síntese dos hormônios de coagulação, né, das proteínas de coagulação. Imagina tudo que essa pessoa com cirrose vai apresentar. Um outro tipo de cirrose também pode acontecer, deixa eu arrumar esses slides, é a cirrose pós-necrótica. Ela acontece em decorrência de uma hepatite viral, principalmente as hepatites A, B e C e D, tá? Nós temos 5 tipos de hepatites, A, B, C, D e E, mas principalmente da A, da B e da C e da C, que são as mais conhecidas, né? Então, a hepatite B e a C são as mais graves, porque uma das complicações dela é a cirrose. Então, a cirrose pós-necrótica, ó, já necrosou por algum motivo e o fígado da piora. Ainda pode acontecer também por drogas. Que drogas seriam essas? São drogas medicamentosas, são medicamentos. Vou dar um exemplo para vocês vocês conhecer bastante, ó. O Zol da vida aí. Então, a gente tem fluconazol, que é um remédio, é uma medicação para candidíase, miconazol, que é um remédio para micose, albendazol, que é um remédio para verme, metronidazol, que é um remédio para verme, ivermectina, que vocês, está super na moda esse ano, né? A ivermectina, tratamento precoce da Covid. Só que, assim, é uma medicação que pode ser tomada anualmente, porque ela cobre vários tipos de vermes. Mas não é uma medicação que pode ser tomada com frequência, porque ela pode causar alteração das células hepáticas. Paracetamol, que vocês devem conhecer muito bem. Anticoncepcional. Deixa eu pensar mais drogas aí. Então, tem várias medicações, né, que podem causar. Inclusive, tem um antipertensivo também, que é qual que é mesmo? Aldomete. Também pode causar. Então, no caso da cirrose pós-necrótica, o fígado, ele fica avermelhado, mais firme que o normal, e os nódulos são grandes, né? Na cirrose anterior, a gente viu o fígado pesado, amarelo, que é na alcoólica. Essa na pós-necrótica, olha como que fica destruído esse fígado aqui, ó. Em decorrência de outras complicações, inclusive medicamentos. As medicações não deveriam ser tomadas
sem prescrição médica, gente. Paracetamol é uma medicação tão comum, todo mundo toma para dor, para febre, e não é uma medicação que pode ser tomada assim com tanta tranquilidade. Paracetamol é o Tilenol. E ainda nós temos a cirrose biliar. A biliar, ela é causada pela obstrução da bile, ou seja, por um cálculo biliar. Um cálculo que obstrui a bile, né? Então, essa bile, ela vai retornar para o fígado, ao invés dela ir excretada junto com o processo digestivo, né? Porque a bile, ela ajuda no processo digestivo. Então, em vez de ir para o processo digestivo, ela é ácida, né? A bile é um ácido, esse ácido volta para o fígado. Por isso que tem cálculo na vesícula, que a obstrução biliar é cálculo na vesícula, né? É pedra na vesícula, vamos colocar um nome assim. Tem um risco aumentado de ter cirrose. E aí, como que fica esse fígado aí? Ele fica ligeiramente verde, né? Pela causa acentuada da estase biliar. Estase é parada, né? Pela obstrução dessa bile. Olha como que fica esse fígado aqui, ó. Destruído, né? Esse fígado aqui quase não funciona mais. Tem cara também um fígado que não funciona, né? Aqui nós temos, então, vou aumentar aqui essa foto, uma cirurgia aqui, ó, de retirada de fígado. Vocês que conhecem fígado, pensa no fígado de vaca, né? Quem come aí carne. Que é aquele fígado lisinho, molinho. Olha como que tá esse fígado aqui, ó, no caso de uma cirrose. Podem reparar que ele está todo, ó, cheio de nódulo, todo endurecido. Isso, e aumentado de tamanho, né? Nós temos uma hepatomegalia, no caso da cirrose. Olha como que ele está aumentado de tamanho aqui. Aqui, gente, uma cirurgia para retirada do fígado, ó. Isso aqui, esses dois instrumentos são afastadores, né? Que afasta essa camada de gordura aí. E aqui nós temos um fígado exposto. Aqui do lado, ó, outro afastador. E aqui debaixo do fígado, o intestino. Conseguiram ver direitinho? Eu até aumentei. Conseguiram ver, gente? Sim. Perfeito. E aí, vamos para as manifestações clínicas. Ou seja, fácil identificar o que acontece numa cirrose. Se a gente sabe que a gente tem um fígado que não funciona, então vamos saber o que vai acontecer com essa pessoa. Primeira coisa da cirrose, o início é insidioso. O que é insidioso? Pode levar anos para desenvolver. O fígado não vai degradar e fibrosar de uma hora para outra. É um processo, né? É um processo. A não ser que a pessoa tenha um câncer de fígado, que acontece os mesmos sintomas aí, mas demora anos. Então, a primeira coisa que acontece. Inicialmente, a pessoa sente fadiga, ou seja, canseira, cansaço, né? Anorexia, que é falta de apetite, edema dos tornozelos à noite. Lembra que eu falei com vocês? Nós temos uma hipertensão portal, né? O sangue, ao invés de ir para frente, ele retorna, é como se a gente tivesse uma insuficiência cardíaca direita. E aí nós temos edema de tornozelo à noite. Na verdade, à noite, mas ela pode acontecer em outras etapas do dia, né? Porque nós temos uma hipertensão portal, um aumento do sistema porta e uma congestão dos vasos. Epistaxe e sangramento nasal. Epistaxe, vocês sabem o que é epistaxe? Vocês sabem o que é epistaxe? Não? Então, guardem aí, ó. Epistaxe é sangramento nasal. Tá? Sangramento nasal. Nós temos sangramento gengival, bem como perda de peso. Gente, se nós temos uma deficiência do fígado, consequentemente, nós temos uma deficiência do sistema de coagulação, vocês já podem pensar que várias alterações de coagulação vai ocorrer nessa pessoa com cirrose. Então, epistaxe, sangramento nasal e o sangramento gengival, na gengiva, já começa a dar indícios que o sistema de coagulação está falho, o sangue não está coagulando.
E aí, esses sintomas vão piorando, né? Em decorrência da insuficiência do fígado. Então, dispepsia crônica. Dispepsia é azia, má digestão, aqueles arrotos que dá, constipação ou diarreia, dependendo da pessoa. Olha que interessante, varizes esofágicas, nós temos veias dilatadas no pescoço. Mentira, nós temos varize esofágica, é como se fosse uma alteração da veia que vai para o esôfago. É uma varize. Veias cutâneas dilatadas ao redor do umbigo. Gente, olha que interessante, deixa eu explicar para vocês na foto mais para frente, para vocês entenderem o que acontece com essa pessoa. Peraí. Essa foto aqui, olha. Como nós temos uma hipertensão portal, um acúmulo de líquidos em excesso em todas as artérias e veias do sistema porta, né? Então, esse líquido cai. Onde ele cai? Ele cai no abdômen. Então, esse abdômen aqui, ele fica aumentado de tamanho. Essa pessoa, ela fica com ascite. O que é ascite? A ascite é a famosa barriga d'água, né? Então, nós temos uma congestão de líquido aqui no abdômen. E aí, a circulação normal do organismo, ela não comporta essa barriga toda, esse abdômen edemaciado aí, né? Essa ascite. Como eu disse para vocês, o organismo, ele se autorregula. Ele mesmo é inteligente. Olha, não está chegando circulação aqui, porque aumentou muito de tamanho essa pele, então eu vou criar uma circulação colateral. Eu vou criar uma outra circulação. Então, vocês podem reparar que eu vou aumentar aqui, ó. Pode falar. Pode falar. Olha aqui nessa foto. Então, eu tenho aqui, ó, varizes. Olha, uma circulação colateral, uma circulação que o organismo criou para compensar esse aumento excessivo aí. E aí, nós temos aqui também, nessa outra foto, vou chegar para cá, ó. Isso aqui chama cabeça de medusa. Então, cria aqui no meio uma coagulação maior, uma coagulação não, uma circulação maior, e ela vai para as extremidades. Cabeça de medusa ou aranhas vasculares. O organismo é muito inteligente, só que nesse caso aqui a gente sabe que é uma alteração. Então, nós temos hemorroidas internas, ascite, que é a nossa barriga d'água, né? Esplenomegalia, fígado e baço estão muito interligados. Então, na verdade, nós temos uma hepatomegalia e uma esplenomegalia. Nós temos hepato-esplenomegalia. E também, como eu tinha falado da síntese de proteínas, que não funciona, nós temos um aumento da albumina plasmática. Na verdade, uma diminuição. A albumina, em vez de circular, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar reduzida no organismo e vai levar ao edema. A não degradação da albumina leva ao edema, que também contribui para a ascite. O fígado, ele também é responsável pelo metabolismo da amônia. Né? A amônia é uma substância tóxica que deve ser eliminada. Como esse fígado não está eliminando substâncias tóxicas, lembra, um dos papéis do fígado principal é a desintoxicação, tirar todos os produtos resultantes de toda aquela conversão química que existe no organismo, né? Jogar para o sangue, na urina, seja onde for, e vai eliminar todos os produtos tóxicos. Como não temos a excreção da amônia, nós temos uma deterioração mental, ou seja, essa amônia é um produto tóxico, fica circulante no organismo, é como se fosse uma droga, né? Um veneno. E aí a pessoa vai para letargia, ela fica letárgica. Isso acontece muito na insuficiência renal também. Também não temos o metabolismo da amônia através da urina, né? E acontece em diabetes. Diabetes não tem a excreção das cetonas. Também a pessoa fica assim, ó, um pouco letárgica, um pouco confusa, confusão mental, que pode levar ao coma e até a morte.
Ainda continuando, tudo que eu falei, se a gente lembra da função do fígado, nós sabemos tudo que acontece na cirrose, de complicações. A síntese de hormônios não está ocorrendo adequadamente, então nós temos um desequilíbrio entre o estrogênio produzido, né, na mulher e o androgênio produzido nos homens. Então, o que eles causam? O desequilíbrio deles. Hemangiomas em aranha, que é aquela cabeça de medusa que eu mostrei para vocês. Eritema palmar, olha que interessante. Uma pessoa com cirrose, a gente pegar a mão dela, isso aqui vai estar avermelhado, a palma da mão. O hormônio é responsável, então, pelo sistema menstrual da mulher, né, pela regulação aí. Então, nós temos irregularidade menstrual nas mulheres, atrofia dos testículos e da próstata nos homens, ginecomastia, que é o aumento das mamas nos homens, perda da libido, né, se eu tenho uma falta de hormônio, eu tenho uma perda de libido, e impotência nos homens. Várias tendências hemorrágicas, a gente já comentou por quê. Então, são vários sangramentos, gente. A pessoa com cirrose, se eu segurar nela com mais força, ela vai sangrar. É como se ela estivesse tomando um AS em excesso, tá? Então, ela tem sangramento nasal, que é epistaxe, equimoses faciais, vários pontinhos avermelhados na face, hematêmese, que é vômito com sangue. Perdi aqui. Hematêmese, que é vômito com sangue. Hemorragia no estômago, então, úlcera digestiva, por exemplo, e varizes esofágicas. Varizes esofágicas, como eu disse, são veias dilatadas na região do esôfago, né? E se elas rompem, a pessoa vomita. E ela, hematêmese, ela vomita sangue, tá? Nossa, eu já vi algumas pessoas com cirrose, assim, com hemorragia, chama hemorragia digestiva. Olha que interessante, nós temos hemorragia digestiva alta e hemorragia digestiva baixa. Guardem isso, ó. Hemorragia. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês. Hemorragia digestiva alta. Alta é vomita, tá? Então, nós temos hematêmese, que é vômito com sangue. E hemorragia digestiva baixa, que é o sangramento para baixo. Então, ele vai evacuar sangue, que é melena. Voltando a esse desenho aqui, então, nós temos aqui as aranhas vasculares, hemangiomas e tudo, ascite com a circulação colateral. E se eu aumentar aqui, vocês vão conseguir ver que já temos aqui, ó, eu não coloquei lá nos sintomas, é o principal sintoma, né, que é icterícia. Nós temos uma coloração aqui, apesar que essa luz também não está favorecendo essa foto dele, uma coloração amarelada, que é muito comum na cirrose. Como que faz o diagnóstico, então? Biópsia hepática, retira um pedaço do fígado para ver se ele tem fibrose. Tomografia. Por que tomografia e ultrassom, gente? Às vezes até no exame físico. Lembrem-se disso. Fígado e baço não são palpáveis. Não são órgãos que eu vou colocar a mão aqui, vou até baixar para vocês verem, ó. A gente palpa o fígado aqui. Vocês estão conseguindo me ver aqui, ó? A gente palpa o fígado aqui. Tá? Não vou conseguir palpar. A não ser em pessoas muito magras, eu palpo o rebordo costal. O que é isso? A pontinha dele, às vezes eu consigo tocar. Uma pessoa muito magra. Mas o normal, o fígado, é não ser palpável. Obviamente, na cirrose, ele está aumentado. Né? Ele está fibrosado, ele está aumentado. Então, no exame físico, quando eu for palpar, eu já vou detectar um aumento do fígado. E no ultrassom, ele vai mostrar esse aumento de forma irregular, porque ele está fibrosado. Os exames de laboratórios, né, que antigamente falava TGO, TGP, que hoje é AGO e AGP, o gama-GT, albumina,
Então, a gente fala que é prova de função hepática, né? São todas as funções do fígado, né? Todas as provas de função hepática mesmo. As transaminases que a gente fala, né? Inclusive, quem está tomando aí ivermectina, tem gente que tem que tomar esse remédio esse paracetamol não, mentira. Tem que tomar esse remédio para micose, tem micose que são crônicas, e a pessoa tem que tomar por um período prolongado, ela tem que fazer prova de função hepática, para ver se não está afetando. Tratamento para cirrose. Na verdade, não existe nenhuma medicação que vá curar a cirrose. Não existe, tá? Não existe. A cirrose tem que fazer realmente transplante. Então, os medicamentos, a base dele é para melhorar os sintomas. Então, o objetivo é aliviar a causa, evitar que essa lesão piore e evitar que tenha mais complicações. Então, a primeira coisa é retirar substâncias tóxicas. Não pode tomar qualquer medicação, inclusive vitaminas. Gente, se for no dentista, tem que falar o que está tomando. Não pode sair na farmácia comprando qualquer suplemento, porque muitas medicações, elas têm absorção hepática. O álcool é a primeira coisa que tem que suspender, né? E os medicamentos? Tem que voltar no médico, por exemplo, se ela tem uma hipertensão, diabetes, tem que avaliar, porque várias medicações para hipertensão e para diabetes também tem absorção hepática. Por exemplo, metformina, né? A metformina, ela estimula o fígado. Então, são medicações que têm que ser avaliadas. A pessoa vai tomar suplemento vitamínico, que o médico vai prescrever, então, que vai melhorar o estado nutricional, porque essa pessoa com cirrose, ela tem uma perda de peso. Ela tem um edema, pela falta de albumina, né? Ela tem um edema generalizado, que pode ocorrer em estágios mais avançados. Vou anotar o nome para vocês, que eu vi tem um paciente lá no hospital assim, chama anasarca. Anasarca é o edema generalizado. O que é o edema generalizado? Está todinho inchado, dos pés à cabeça. Então, eu não posso tocar na pele desse paciente aqui, que primeiro, ele vai sangrar e ela vai se romper. Né? Algumas pessoas falam assim que tá... Como é que vocês falam, gente, quando tá dessorando, né? Que vai estar cheio de líquido ainda na pele. Então, se eu pegar, ela vai dessorar. Anasarca é o edema generalizado. Se eu fosse classificar em cruzes, seria quatro cruzes em 4. Então, ele vai tomar um suplemento nutricional, né? Vitaminas complexo B, ácido fólico, ferro, vitamina A, C, K, que é anti-hemorrágica. E o mais importante em casos avançados de cirrose, repouso, né? O repouso vai fazer com que esse fígado restabeleça a sua capacidade funcional. Ou seja, ele vai para diminuir a demanda que tem sobre o fígado. Então, também, gente, nisso aí, nós temos uma restrição de gorduras. Imagina, não está funcionando, não está degradando. Se essa pessoa come alguma coisa muito gorda, como não tem a degradação, né, dessa gordura, essas gorduras vão sair nas fezes. A fezes vai ficar esbranquiçada. A gente fala que é esteatorreia. Esbranquiçada e gordurosa. Tem que restringir a ingesta de sódio, obviamente, se ele está edemaciado, não pode tomar muito sódio. De água também. É uma terapia com diuréticos para eliminar esse excesso de líquido circulante. O mais comum é espirulolactona. Por quê? Porque ela vai poupar potássio. Vai eliminar potássio. Não vai deixar eliminar, né? Se a pessoa elimina muito potássio, ela tem cãibras. Paracentese abdominal é um procedimento cirúrgico, embora feito nas enfermarias ou pequena cirurgia, que vai remover o líquido abdominal. O médico vai colocar uma agulha de grosso calibre, né? Vai colocar essa agulha no abdômen,
com uma cânula e esse líquido vai sair. Claro que vai dar um alívio, mas como a causa continua lá, que é a cirrose, né, hipertensão porta e tudo, essa paracentese, essa ascite pode voltar. A administração de albumina para manter essa pressão osmótica, diminuir edema, analgésicos e antieméticos, né? Analgésico para dor, com exceção do paracetamol, antieméticos para vômito. E aí, gente, nos cuidados de enfermagem tem muita coisa. Imagina esse paciente, o que está passando, né? O que nós, na enfermagem, podemos fazer por ele? Então, primeiro, lembra que ele tem que ficar em repouso. Então, vai alternar período de repouso e deambulação. Deita, anda, deambula. Estimular o paciente a ingerir refeições hipercalóricas, porém, muitas calorias, quem vai passar nutricionista, com pouca gordura. Estimular cuidados cutâneos frequentes, né? Banho sem sabonete, que a pele está ressecada, massagem com óleo, manter as unhas aparadas, como eu disse para vocês, ele tem facilidade de sangrar. Se a unha estiver muito grande, vai fazer ele sangrar. Como ele tem hemorragia alta e baixa, a gente vai observar os vômitos e as fezes para ver se tem sangue oculto. Eu já comentei com vocês lá na insuficiência cardíaca, né? Que como que a gente testa para ver se tem sangue oculto? Joga água oxigenada. Se ferveu, possivelmente tem sangue. Observar vários sangramentos. Equimoses, que são pontos avermelhados na pele. Extravasamentos locais de agulha, então, onde teve injeção intramuscular, ou no soro, né? Epistástica, sangramento nasal. Petequias, que também são pontos avermelhados. Melena, que são fezes com sangue. Sangramento gengival. Quando for fazer injeções, isso é um cuidado importante que a enfermagem deve ter, utilizar agulhas finas, de pequenos calibres. Acolchoar as grades do leito, né? Para evitar que esse paciente não bata e não machuque. Em alguns casos, como ele tem confusão mental, esse paciente tem que ser contido. Hoje a contenção acontece. O que acontecer? É conter, é amarrar. Hoje não faz isso só em casos extremos, né? Normalmente a pessoa vai medicar. Realizar balanço hídrico. Balanço hídrico é avaliar a quantidade de líquido que entra e que sai do organismo, para ver se ele está retendo. Realizar mudança frequente de decúbito para evitar as lesões por pressão. O mais importante, depois que o paciente tem alta, instruí-lo, né, a parar de beber. Vai da consciência dele, mas a gente tem que falar que esse é um cuidado importante. Estimular a pesagem diária. Enfatizar a importância do repouso, né? Mudar o estilo de vida, pôr uma dieta mais equilibrada, com menos gorduras e mais calorias. E o mais importante que eu acho, além do parar de beber, que é envolver a família na recuperação desse paciente, porque não é fácil. A maioria das pessoas com cirrose, elas têm recidivas. As pessoas que são alcoolistas, que a gente fala, alcoólatras, elas têm recidivas, nem sempre é fácil parar de beber, né? Sempre tem muitos problemas que envolvem. Então, essa é a parte mais difícil. Cirrose é isso. Eu vou interromper a gravação, para não ficar muito longo.